Os campos de batalha modernos não são lugar para os covardes. Os exércitos nunca tiveram tanto poder de fogo. Milhões de soldados, bilhões de armas, todos cuspindo chumbo. Não, errei o tanque, foi por pouco. Mas, entre tantos soldados, existe um grupo de guerreiros solitários que só precisa de uma bala e nunca erra. Nós nunca atiramos para ferir. Mantenha um dedo no gatilho porque vamos rever gerações de tecnologia para descobrir como os rifles dos franco-atiradores se tornaram a arma mais precisa em um campo de batalha. Armas e táticas. Rifle de franco-atirador. Os rifles modernos contam com a última palavra em tecnologia. O Barrett AS-50 é um dos melhores. Pesando apenas 12 quilos, ele pode ser desmontado em apenas 3 minutos. Mas em distâncias superiores a 2 quilômetros, esta arma é capaz de penetrar em veículos e coletes à prova de bala. A longas distâncias, quando se atira com um calibre 50, é como se um tornado te acertasse. É um estouro enorme. Projetada para fornecer aos CIOs da Marinha uma mira precisa a longas distâncias, a AS-50 é semiautomática, usa lunetas modernas e possui uma coronha destacável, com uma soleira que reduz o coice. O resultado? Uma arma extremamente letal. Agora, a Armas e Táticas vai desvendar sua árvore genealógica, passando por gerações de tecnologia para revelar como as lunetas, balas, táticas, camuflagem e mecanismos evoluíram para criar uma das armas mais precisas do planeta, o rifle de precisão AS-50. 400 anos atrás não existiam franco-atiradores. Armas com precisão para acertar uma pessoa não existiam. E nos Estados Unidos, um tiro preciso significava derrubar um búfalo usando arco e flecha. Mas no começo do século XVIII chegaram os colonizadores que trouxeram suas armas na bagagem. A maioria deles usava mosquetes, armas desajeitadas e imprecisas. Mas os imigrantes alemães trouxeram algo bem melhor. Os alemães trouxeram uma arma curta chamada Jäger, que hoje é conhecida como rifle. O cano raiado era novidade nas armas. Ranhuras em espiral por dentro do cano forçam a bala a girar quando disparada. Girando pelo ar, a bala mantém uma ótima estabilidade giroscópica. Foi uma enorme evolução em termos de precisão e deu um novo nome às armas de fogo: rifles. Esses rifles eram muito precisos. Podiam matar um veado a 300 metros de distância ou um índio, se fosse o caso. Com o passar dos anos, a Jäger foi americanizada e ficou conhecida como Pennsylvania ou rifle de Kentucky. A precisão dos rifles os diferenciou dos mosquetes, a arma que dominara batalhas por mais de 200 anos. Fogo! Descansar! Tiros para acertar um ser humano a 300 metros não era nada incomum. Mas atirar a 50, 60, 70 metros com um mosquete não dava para acertar nada. Fogo! Eles usavam a salva de tiros. Todos avançavam juntos com todas as armas niveladas. Quando o sargento gritava fogo, todos apertavam o gatilho. Fogo! Na verdade, eles nem miravam direito, mas o atirador com rifle era o oposto. Na Guerra da Independência dos Estados Unidos, pela primeira vez, bravos caçadores, armados com rifles, começaram a provar que um disparo contra uma pessoa em particular poderia ser mais eficiente. Nós tínhamos atiradores de fronteiras e eles formaram grupos que depois viraram unidades armadas com rifles. A unidade mais famosa foi a dos atiradores de Morgan. Essas unidades especiais de atiradores representavam uma revolução nas estratégias de batalha. Diferente das unidades comuns que se moviam em grupos e atiravam simultaneamente, os atiradores de Morgan lutavam em pequenos grupos, escolhendo alvos individuais e atirando no inimigo a longa distância. O rifle Kentucky era a arma ideal de sua época. Rápida e precisa. Se era eficiente, era muito. Na Guerra da Independência dos Estados Unidos, havia um general chamado Simon Fraser. Ele incentivou os ingleses e conseguiu fazer os americanos recuarem. Então, o coronel Morgan chamou seu melhor atirador, que se chamava Timothy Murphy, e disse a ele: acerte o general no cavalo cinza. Com mosquetes era impossível acertar um comandante inimigo a longa distância, mas os rifles mudariam essa realidade.
Murphy subiu em uma árvore e mirou no general inglês a 300 metros de distância. O primeiro tiro foi mais para ajustar a mira. O segundo tiro, ele sentiu que o general hesitou um pouco, como se a bala tivesse passado bem perto. E no terceiro tiro, ele o acertou bem na barriga. O general Fraser havia caprichado no café da manhã. E com o tiro no estômago, ele não teve chance de sobreviver. A derrota dos ingleses em Saratoga foi um momento crítico na guerra. Timothy Murphy havia aprovado a primeira e mais importante lei dos franco-atiradores. Na verdade, não importa quantos o atirador mata, mas quem ele mata. No século XX, a ideia de que uma bala podia mudar completamente a história voltou com tudo. Segunda Guerra Mundial. O homem que todos queriam ver morto, Adolf Hitler. E se um franco-atirador o derrubasse? Como teria sido? Incrivelmente, Hitler foi alvo de franco-atiradores em 2 ocasiões. Cada tentativa explicitou outra norma da profissão. A primeira, se você errar, alguém vai morrer. Hitler tinha muita consciência de que na Primeira Guerra Mundial ele sofreu uma grave lesão e um grande amigo foi morto pelo tiro de um franco-atirador. Ele sempre dizia que se os acontecimentos tivessem sido diferentes em outubro de 1916 e se o atirador tivesse atirado 15 centímetros para a direita, Hitler teria sido assassinado e não seu grande amigo. Deve ter sido o erro mais dispendioso da história. Milhões morreram. Mas depois do erro do primeiro atirador, talvez outro fosse bem sucedido. Era a hora do segundo atentado contra o Führer e da segunda lei do franco-atirador. Paciência é uma virtude. Em 1944, a Direção de Operações Especiais inglesa desenvolveu a Operação Foxley, um plano visando colocar 2 franco-atiradores na Alemanha. Infiltrando no abrigo de Hitler, em Berchtesgaden, eles se disfarçariam de soldados alemães. A primeira coisa a fazer é arrumar um ponto privilegiado onde, usando o binóculo, você possa observar o alvo. A pessoa indo para uma área onde vire um bom alvo, onde você possa atirar. Eu diria que o ideal é manter o alvo a uns 300 metros de distância e acertá-lo na cabeça ou no coração. O atirador precisa ter muita paciência. Precisa sentar-se e esperar pacientemente, mantendo-se alerta até o alvo finalmente aparecer. Ele precisa conhecer a distância, saber como está o vento e a luz do sol. Ele só atira uma vez, só tem uma chance. Paciência. Os atiradores possuem e os aliados também. Nunca apertaram o gatilho contra Hitler. A inteligência militar aliada achava que o próprio Führer causaria a queda da Alemanha antes mesmo das forças aliadas. Menos de 20 anos depois, Lee Harvey Oswald apertou o gatilho contra um líder mundial. Seu alvo era JFK. O ex-fuzileiro naval assassinou o presidente dos Estados Unidos com um incrível tiro na cabeça a longa distância. O rifle usado foi o italiano Carcano. Barato e com ação de ferrolho, era descrito por muitos como o rifle de infantaria mais impreciso da Segunda Guerra Mundial, mas conseguiu mudar o mundo. Os rifles evoluíram muito desde o modelo Kentucky. Para entender tamanha evolução, precisamos voltar centenas de anos. Se você atirar com pólvora negra, o tiro cria uma nuvem enorme de fumaça preta que diz: aqui estou eu, sou um atirador, atire em mim. No século XXI, os soldados vão às batalhas com equipamentos de última geração que custam bilhões de dólares. Vamos, agachem-se! Protejam-se! Cuidado! O franco-atirador usa a última tecnologia disponível. Os rifles raramente engasgam, disparam com um toque no gatilho e podem matar um homem a 2 quilômetros de distância. 200 anos atrás, gerações de homens lutaram com armas de pederneira, mas elas eram lentas e inseguras.
O atirador tem medo de usar uma arma, de defender a própria vida com uma arma que não sabe se vai funcionar direito. A arma de pederneira falhava. Era preciso colocar pólvora diretamente na escorva a cada recarga. Isso levava tempo. Demorava 45, 60 segundos para cada tiro. Pólvora negra para a carga principal. Depois era preciso colocar a pólvora na boca do cano do rifle. Um pedaço de pano na ponta do cano. Agora você aperta para baixo no cano até chegar na culatra. Depois você joga uma pólvora bem refinada na escorva. Com um toque bem suave, o rifle vai disparar contra o alvo. As armas de pederneiras tinham outra fraqueza. A escorva era externa e sempre formava um clarão quando a pólvora estourava. Era preciso algo mais rápido e melhor. Algo que substituísse as pederneiras. No começo do século XIX, elas foram abolidas. Não por um armeiro, não por um soldado, mas por um ministro presbiteriano. O reverendo Forsyth era um religioso escocês que adorava caçar nas horas de folga. O maior problema que ele descobriu é que a pederneira que usava para caçar, o clarão da arma revelava sua posição para os pássaros que conseguiam fugir a tempo, fazendo-o sempre errar o alvo. Então, para resolver esse problema, ele abriu caminho para o desenvolvimento da cápsula fulminante. Forsyth projetou uma pequena cápsula explosiva. Quando acertado pelo cão, mandava um pequeno jato quente para o cano do rifle, detonando a carga explosiva. Era mais seguro, confiável e o principal, mais rápido. 50 anos depois, outro avanço importante. O casamento da cápsula fulminante com a última tecnologia disponível. Mecanismos de carga pela culatra. Tradicionalmente, as armas eram carregadas pelo cano. Isso significa que o projétil tinha de ser empurrado pelo cano. Isso consumia muito tempo, especialmente se a arma tivesse a parte interna do cano raiada. O carregamento pela culatra era diferente, sem o complicado carregamento pelo cano. Uma retrocarga ou ação de ferrolho permitia que as balas fossem colocadas diretamente na culatra. O fechamento do pino da culatra engatilharia o projétil. Nascia então o rifle moderno. Você abre a culatra, pega um projétil do bolso, coloca nela, fecha a culatra e dispara. A retrocarga também significava que a bala entrava justa no cano. Menos gás podia escapar pela bala na hora do tiro, aumentando a velocidade drasticamente. Durante a Guerra Civil Americana, os Sharps eram os rifles de ação de ferrolho mais mortais dos campos de batalha. Seu mecanismo permitia que os atiradores se deitassem no chão, um marco fundamental na história dos franco-atiradores. Deitado, o atirador tem mais precisão porque a arma fica estabilizada. E o atirador torna-se um alvo menor para a retaliação. Poucos atiradores bem posicionados são capazes de acabar com um grupo muito mais forte. Na Batalha de Gettysburg, o general Buford apareceu com 2 brigadas de cavalaria. E as 2 brigadas Yankees fizeram a divisão de Harry Hef recuar até que o exército aparecesse para libertá-los. Se eles não tivessem os rifles Sharps, teriam sido expulsos da batalha. Durante 30 anos, rifles como Sharps dominaram as batalhas. Mas o surgimento de explosivos sem fumaça levaria os rifles para um novo patamar. Por centenas de anos, a pólvora negra foi um explosivo usado em todos os projéteis. Mas estava longe da perfeição. Ela deixava um resíduo no cano, causando obstrução. A pólvora também era muito instável. Se a pólvora negra ficar um pouco úmida ou se ficar armazenada por muito tempo, em vez de gerar uma explosão, gera um chiado. Às vezes, nem isso. Para os atiradores, havia um problema ainda maior. Se atirar usando pólvora negra de um lugar bem escondido, o tiro cria uma nuvem enorme de fumaça preta que diz: "Aqui estou eu sou um atirador, atire em mim." Esse problema desapareceu em 1887, quando Alfred Nobel criou uma nova geração de explosivos, uma pólvora sem fumaça chamada balistita. 3 vezes mais poderosa que a pólvora negra, ela aumentou significativamente o campo de ação dos franco-atiradores. 300 metros se transformaram em 1000 metros.
Outro fato importante, a evolução da pólvora também reduziu a quantidade de fumaça. Para os atiradores, foi um grande prêmio. Se você usar cordite, uma pólvora sem fumaça, em sua arma, quando atirar, o inimigo vai ouvir o estouro, vai ouvir a batida. Eles podem até observar o general cair no chão como um saco de batatas. Mas de onde veio esse tiro? Ninguém vai saber. Na Primeira Guerra Mundial, o casamento da pólvora sem fumaça e a retrocarga criou uma geração de ouro de rifles com ação por ferrolhos supervelozes. Franco-atiradores disparando a longas distâncias se tornaram uma arma fundamental nos campos de guerra. Os americanos tinham a Springfield 03, os alemães tinham a Mauser 98 e os ingleses usavam a Lee Enfield. Nas mãos de um atirador treinado, cada rifle era uma arma de execução. Ninguém estava a salvo e nenhum lugar era seguro. Nem nas trincheiras, atrás dos batalhões, nem mesmo na banheira. Há uma história famosa de um oficial inglês que era muito cavalheiro. Era uma pessoa sensata que se recusou a atirar em um oficial alemão porque ele estava tomando banho. O oficial alemão era o poeta Robert Graves, que descreveu o momento em seu famoso livro de memórias. Romântico por natureza, ele não conseguiu atirar no indefeso alemão. Ele achou que seria um golpe baixo para um cavalheiro, então ele perguntou se o sargento daria o tiro, e o sargento disse: "Com prazer, é claro que eu atiro." O tiro disparado de uma trincheira revelou como a tecnologia dos rifles havia evoluído. Em uma época de guerras, os atiradores finalmente possuíam armas para matar os inimigos quando menos estivessem esperando. Acho que isso mostra que o franco-atirador é o ceifeiro invisível do campo de batalha. Mas o ceifeiro precisa da foice. E para o franco-atirador, a foice é a bala. É a bala que faz o trabalho sujo. Da simples esfera de chumbo até os projéteis de alto calibre modernos, cada passo na evolução das balas resultou em mais e mais destruição. No caso de um tiro na cabeça, as pessoas não sabem disso. Provavelmente esperam ver apenas um buraquinho na cabeça da pessoa. Mas uma bala em alta velocidade quase destrói por completo a cabeça de alguém. Por centenas de anos, não existiam balas tão poderosas. A bala de chumbo, a avó de todas as munições, era usada em rifles por todo o mundo. Todos esses rifles eram feitos à mão por armeiros. Isso significa que cada um deles tinha um calibre diferente. Quando eles compravam um rifle do artesão, cada um precisava vir com seu próprio molde para a bala. Então, cada atirador precisava fazer suas próprias balas no acampamento. É um processo que demanda muito tempo. Cada bala precisa ser feita individualmente. O resultado é que cada uma delas terá um tamanho diferente. Essa variação foi um grande obstáculo para a mira. A precisão depende de um encaixe justo entre a bala e o cano. Depois de 400 anos de balas de chumbo, era preciso algo novo. Algo mais aerodinâmico. Algo como a bala mini. A bala mini era feita de chumbo maciço, assim como as balas dos rifles ou mosquetes. A diferença é que tem a forma de uma bola de futebol americano. É pontuda em uma ponta, mas a base, o fundo, tem um cone ou cavidade bem no fundo. Quando disparada, a cavidade da bala mini expandia com os gases explosivos, ficando justa no cano raiado, impulsionando a bala para fora em alta velocidade. A consequência disso é uma bala que não é precisa apenas 300 metros, mas sim a quase 750 metros. Tirem! A bala mini causou uma carnificina nos campos de batalha da Guerra Civil Americana. Mas mesmo sendo tão sofisticada, a mini não era a solução. Ela ainda dependia do carregamento de 3 elementos diferentes. Primeiro a pólvora, depois a bala, por último a escorva. A bala era boa, mas o processo era árduo. Na Primeira Guerra Mundial surge uma nova geração de balas. O letal e muito familiar cartucho sem fumaça. Temos a cápsula do cartucho, antes de cobre, agora de latão, que mantém a pólvora confinada. Temos a espoleta, aqui no fundo, e na ponta você tem a bala ou o projétil. Então você tem todos os componentes necessários juntos. O tempo de recarga foi reduzido. Um atirador da Guerra Civil Americana conseguia atirar 3 vezes por minuto, enquanto um atirador da Primeira Guerra Mundial disparava 20 vezes por minuto. Comparando com as balas anteriores, o efeito do novo cartucho no homem era chocante.
Sua enorme velocidade causou terríveis ferimentos de batalha. Nós pusemos 3 blocos de argila na linha de tiro. Eu vou atirar com uma réplica do rifle Pennsylvania calibre 54 de anticarga. Vou usar uma bala mini da época da Guerra Civil Americana. E também vou atirar com um cartucho moderno sem fumaça. Primeiro vou atirar com o rifle Pennsylvania. Agora, um rifle mosquete calibre 69, original da Guerra Civil Americana. Por último, um Mauser alemão 8mm, original da Segunda Guerra Mundial. Vamos dar uma olhada nos ferimentos. Podemos ver que os 3 blocos de argila sofreram efeitos completamente diferentes. No primeiro bloco, dá para ver o impulso da bala de chumbo. Na verdade, a bala entrou no bloco de argila e parou. No segundo bloco do rifle mosquete calibre 69, o resultado é um buraco relativamente pequeno aqui na frente. A bala entrou pelo que seria uma cavidade do corpo e depois torceu, ficou esmagada, plana, conforme atravessava a massa, causando um buraco muito maior na saída. O terceiro bloco de argila foi atingido por um Mauser alemão 8mm. O que aconteceu foi que aqui representa o buraco de entrada da bala e o buraco de saída lá no fundo. Apesar de a bala ser bem pequena, calibre 30, quando ela entra, acontece o que chamamos de cavitação. Isso é a quantidade de estrago que você veria dentro de um ser humano. 3 resultados completamente diferentes através dos anos. Essa evolução nas balas significava que no século XX, os franco-atiradores sabiam que se acertassem o alvo, ele iria para o chão e nunca mais se levantaria. Para garantir a precisão, mais uma invenção era necessária: o surgimento de lunetas de precisão. Quando você olha pela luneta, você olha e consegue ver os olhos do indivíduo se mexendo. Se torna uma coisa muito, muito pessoal. Os franco-atiradores são os gaviões do campo de batalha. Usando lunetas com aumento de 10 vezes, eles conseguem atirar na cabeça de uma pessoa a mais de 1 quilômetro de distância. A tecnologia das lunetas evoluiu. É provável que a gente vá olhar uma tela de TV dentro de uma luneta nos próximos 10 ou 20 anos. 250 anos atrás, a maneira mais comum de mirar uma arma. Ela ajudava o atirador a alinhar o alvo com o cano. Era útil, mas não era a solução em um mundo onde a tecnologia armamentista evoluía rapidamente. Se você atira usando a alça de mira com um rifle do século XIX, você está usando um equipamento tecnologicamente capaz de atirar uma bala no mesmo ponto diversas vezes seguidas, a 1000 metros de distância. Mas o olho humano tem uma dificuldade para focar uma imagem a 1000 metros. A colocação de uma luneta no rifle permite que o atirador foque artificialmente a distâncias extremas e maximize o verdadeiro potencial da arma de fogo. Na Guerra Civil Americana, lunetas de baixa capacidade fizeram muita diferença. Pequenas áreas expostas, cabeças e pernas, agora podiam ser vistas claramente e tiros a longa distância se tornaram mais frequentes. Também significava que os atiradores podiam identificar alvos mais valiosos como os oficiais. Os distintivos oficiais começaram a sumir dos uniformes da Guerra Civil Americana. O próprio Ulysses Grant foi visto algumas vezes usando o uniforme dos soldados com a graduação de general nele. Isso porque ele era um homem modesto? Pode ser, mas acho que ele tinha medo de ser morto por um atirador. Na Primeira Guerra Mundial, as lunetas fizeram dos franco-atiradores os flagelos da guerra de trincheiras. A demanda era tanta que os ingleses enfrentaram uma grande escassez de equipamento. Desesperados, eles entraram em pânico e recorreram ao único fornecedor conhecido, o exército alemão. Na tentativa de arrumar binóculos e visores telescópicos, um acordo secreto foi fomentado com os alemães, via Suíça, por onde forneceriam aos ingleses os visores ópticos e nós borracha. No final, os alemães vetaram o acordo. A perspectiva de ter suas tropas massacradas em troca de borracha parecia um mau negócio.
Mesmo assim, a importância da luneta foi estabelecida. Elas transformaram os atiradores em terríveis predadores do dia. Mas à noite, eles ficavam tão cegos quanto o inimigo. Uma década depois, um dos inventores pioneiros da televisão viu uma luz. Vladimir Zworykin foi uma das pessoas-chave no desenvolvimento de visores noturnos. Usado em lunetas noturnas, era capaz de captar a luz da lua e estrelas e ampliar 60 mil vezes, transformando a noite em dia. O uso da visão noturna nos ajudou a equilibrar a disputa, já que podíamos ver o inimigo, ver o movimento. Atualmente, no Iraque, essa tecnologia está chegando numa precisão quase cirúrgica. É um avanço tecnológico incrível. Não importa qual seja a guerra ou qual seja o rifle, a luneta deixava tudo em perfeito foco e os franco-atiradores podiam ver sua vítima de perto, de maneira bem pessoal. O piloto de um bombardeio e um soldado de infantaria veem suas vítimas de uma maneira bem diferente. O piloto nunca as vê e o soldado raramente. Mas o franco-atirador sempre vê sua vítima. Quando Rock Chandler foi à Coreia em 1952, ele achou que não ia ver nada demais. Na Coreia, não tínhamos autorização para avançar mais. Quando eu cheguei na guerra, as tropas estavam mais ou menos estabilizadas. E nós fizemos pequenos ataques assassinos. A gente saía, atirava num monte de gente, capturava vários prisioneiros e voltava à tropa original. Mas Rock logo teve sua chance. Eu vi pela minha luneta de aumento 2,5 uma figura com outro uniforme, mas eu não sabia quem era. Meu primeiro sargento disse: "Meu Deus, é um russo." Quando se olha pela luneta, você olha e consegue ver os olhos da pessoa se mexendo. Dá para ver eles limpando o nariz. Torna-se um contato muito pessoal. Isso causa um efeito em você no momento. Então eu atirei. E ele caiu no chão. O franco-atirador é o assassino de apenas um tiro. Sem uma luneta poderosa e um rifle preciso, provavelmente Rock não teria conseguido matar o russo. Por outro lado, o rifle não faria nada sem o Rock. Uma arma não é nada se não estiver nas mãos de um atirador. Sua habilidade e seu treinamento o tornam parte da arma. E juntos, eles são uma combinação letal. Se de repente do nada o seu colega cai morto e sua cabeça explode, sem dúvida há um enorme impacto psicológico. Durante a Primeira Guerra Mundial, uma revolução nas balas, lunetas, mecanismos e propelentes deixaram os rifles extremamente precisos a longas distâncias. Mas tamanha precisão não serviria para nada se não houvesse um franco-atirador treinado, apertando o gatilho. Os rifles são imprescindíveis, mas o franco-atirador é a verdadeira arma. Seu treinamento e táticas evoluíram muito com o passar dos anos, transformando-os nos guerreiros mais temidos dos campos de batalha. Quando o atirador dispara, todo mundo se joga no chão. Quando há atiradores em ação, todo mundo anda para lá e para cá com medo de olhar para qualquer pessoa na trincheira. Todos ficam muito ansiosos e preocupados. É um poder muito forte nas mãos. Se de repente do nada o seu colega cai morto e sua cabeça explode, sem dúvida há um enorme impacto psicológico. Se sabemos onde olhar para revidar, para atirar de volta, quando é possível, isso sem dúvida diminui o medo. Quando você não sabe para onde atirar de volta, não resta muita coisa a fazer e é da natureza humana sentir um pouco de medo. Algumas pessoas acham que é um truque sujo, mas apesar de tudo, isso é uma forma de ataque muito eficiente em guerras e combates. Os primeiros franco-atiradores aprendiam a atingir suas vítimas no campo de batalha. Mas depois da Primeira Guerra Mundial surgiram escolas de franco-atiradores. Os livros deram lugar às balas. Professores ensinavam aos alunos quando atirar e onde atirar. Bom, o melhor tiro que o atirador pode dar é atrás da cabeça, aqui no bulbo raquidiano, que é a base da cabeça, que fica bem aqui atrás. Um tiro nesse local para tudo instantaneamente. Com um tiro na nuca não há como revidar, é um colapso imediato. O segundo melhor ponto é considerado por muitos como um T no rosto. Isso porque a bala vai automaticamente para o bulbo raquidiano. Acontece um relaxamento instantâneo.
o alvo não consegue mais se mexer. Mas o bulbo raquidiano, ou damasco, como os franco-atiradores chamam, é um alvo pequeno e imprevisível. Se você errar, pode ser o seu último tiro. O resultado? Uma mudança fundamental nas táticas dos franco-atiradores modernos. Nos ensinam a atirar na região central, a atirar em qualquer lugar na região do torso, em qualquer órgão vital. Mesmo se acertar mais para baixo, na perna, ainda assim é considerado um bom tiro. Porque fere o inimigo e, com sorte, o deixa fora de combate. Para dar tiros assim é preciso um rifle preciso. Na Primeira Guerra Mundial, os franco-atiradores usavam o Springfield 03, o Mauser 98, o Lee Enfield e o Mosin Nagant. Na Segunda Guerra Mundial, nada mudou. Atiradores usavam os mesmos rifles que seus pais usaram 25 anos antes. Mas vale lembrar que as 4 armas eram ótimas para atiradores. A alemã Mauser era uma lenda. Sua estreia na infantaria foi em 1898. Ela tinha uma forte ação por ferrolho, usava um pente de 5 tiros e atirava com precisão a até 1 quilômetro de distância. Perto do fim da Segunda Guerra Mundial, os alemães em retirada começaram a usar franco-atiradores solitários para retardar o avanço inimigo. Armados com a Mauser, esses homens seguraram divisões inteiras, provando que, taticamente, franco-atiradores não eram apenas um bom ataque, mas também uma ótima defesa. A retaguarda nazista é fervorosa, tentando retardar a ameaça vermelha. Veja este soldado. O franco-atirador o acerta. O medo de ser morto por um atirador alemão era muito real. A palavra atirador causava tremor. Tínhamos que pegá-los como na Normandia, bem posicionado, bem camuflado e com precisão, pois eles andavam sozinhos, nós ficávamos em pares. Se você conseguisse derrubar os comandantes dos tanques, causava um efeito moral devastador nas nossas tropas. Os alemães também desenvolveram suas táticas, levando os rifles Mausers para lugares muito improváveis. Eles eram vistos armados, em árvores, completamente sozinhos. Depois deixavam a gente passar por eles e atiravam em nós pelas costas. Nas cidades em ruínas do leste, franco-atiradores russos tornaram-se os melhores da Segunda Guerra Mundial, derrubando milhares de soldados alemães. A arma usada era o Mosin Nagant. Lançada como rifle oficial de infantaria em 1891, foi adotada como arma de franco-atiradores em 1932. Ela disparava uma poderosa bala 7,62 milímetros e, em disputas urbanas a curtas distâncias, como em Stalingrado, tinha força para derrubar qualquer homem. Vassili Zaitsev foi o melhor franco-atirador soviético da Segunda Guerra Mundial. Mais de 400 mortes oficiais, incluindo 11 franco-atiradores inimigos. Mas ele não foi o único que colocou a mão na massa. Em uma guerra com tamanha carnificina, mulheres eram usadas como franco-atiradoras e também tornavam-se especialistas. Todo mundo no Exército Vermelho deve se esforçar ao máximo para matar tantos inimigos como o grande Vassili Zaitsev. Durante a Primeira e Segunda Guerras Mundiais, os franco-atiradores eram equipados com rifles de infantaria modificados, em sua maioria o Springfield 03. Somente na Guerra do Vietnã, os atiradores americanos rifles comuns de infantaria, colocando as mãos em rifles próprios para atiradores. Acreditava-se que o franco-atirador seria um elemento fundamental no combate na selva. A Winchester M70 e o Remington M40 foram distribuídos às unidades da Marinha. Ambos eram rifles de caça muito precisos e caros, o tipo de armamento comercial especializado que nas guerras passadas havia sido negado às tropas por causa de seu alto custo. Hoje em dia, o M40 ainda é usado pelos fuzileiros navais. O rifle M40 possuía um cano Douglas médio pesado que atirava balas calibre .308. O rifle também possuía uma luneta Redfield com uma retícula de focalização de 3x9. Era um rifle muito eficiente. A capacidade do M40 foi provada no Vietnã com muitos tiros bem-sucedidos disparados a até 800 metros. Os franco-atiradores confiam na precisão da arma, mas também em seu próprio treinamento. Eles precisam aprender a controlar o medo, e isso significa controlar a respiração.
O franco-atirador entra em um ritmo, diminui voluntariamente a respiração, controla o batimento cardíaco, minimiza os movimentos, 100% focado no alvo. Naquele momento, o tempo para. Você está vivo, quer dizer, está vivo, mas talvez não continue vivo. Mas naquele momento, tudo diminui o ritmo. E às vezes esse momento dura muito tempo. Parece que passou muito tempo. E quando aperta o gatilho, acaba tudo. Análises feitas depois da Guerra do Vietnã mostraram que era preciso uma média de 50 mil balas de rifle M16 para matar um único Vietcong. A média dos franco-atiradores com rifle M40 foi de 1,3 bala. Em algum momento, todo o treinamento especializado, toda a experiência, toda a tecnologia, tudo valeu a pena. No século XXI, os campos de batalha estão mudando. Os franco-atiradores americanos ainda são fundamentais e ainda usam o rifle M40. Mas, taticamente, muita coisa mudou. O caos de uma guerra com rebeldes e a presença de civis comprometeram a independência militar característica do franco-atirador. Cada vez mais, eles são orientados a reportar primeiro e atirar depois. Eu espero que cheguem em instantes. Iraque 2004. Sam Little, um sargento franco-atirador, encontra-se em um jogo de gato e rato contra alguns rebeldes. Controle 3-3, tá na escuta? Vai! Minha equipe estava escondida no telhado de um prédio em uma parte da cidade e havia 3 indivíduos andando a pé. Acertavam e corriam, atiravam nos veículos e depois corriam para a vizinhança. Os indivíduos apareceram no telhado. Segundo a descrição, eram homens iraquianos com calça e blusa de moletom cinzas, usando máscara preta e carregando uma K-47. Onde é que eles estão? Não consigo ver ninguém. Não, eles estavam bem ali. Ele estava suando muito, de tanto correr pelas ruas da cidade, evitando ser capturado. E, segundo as leis de combate, você pode atirar em qualquer pessoa armada desde que apresente uma ameaça. Estou olhando pela luneta. Estou vendo o carro vindo pelo lado norte do prédio. Mas ele não estava armado, não visivelmente. Então, como estava do lado seguro, pedi autorização. Peixe 6, aqui é raio 4. E eles disseram para não atirar. Mas um pouco mais tarde, quando a gente estava tentando mudar de posição, os mesmos 3 indivíduos tentaram nos cercar. Isso quase custou a minha vida. E ele viveu para continuar lutando e... se ele fosse capaz de colocar minas ou qualquer outra armadilha que pudesse causar a morte de um colega fuzileiro, eu senti que era minha responsabilidade. É uma daquelas coisas que te perseguem depois. Esses rebeldes tiveram muita sorte. Poucos homens que cruzam o caminho de um fuzileiro sobrevivem. O franco-atirador mata. Eles são temidos e odiados. Mas o que acontece quando o jogo muda de lado? Se um Vietcong te capturasse e você fosse um franco-atirador americano ou qualquer soldado americano, você era um homem morto. No século XX, os franco-atiradores atingiram novos patamares de excelência. O número de mortes disparou, mas com tanto sangue derramado, uma retaliação seria inevitável. O soldado com a metralhadora destrói o abrigo do franco-atirador. Em toda a história, os franco-atiradores costumam ser mortos quando capturados, simplesmente porque os soldados do outro lado não os reconhecem como soldados de verdade, correndo os mesmos riscos. Eles são diferentes. Os caçadores transformaram-se em caça. Dia a dia, novas táticas foram desenvolvidas para dizimá-los nos campos de batalha. Se um Vietcong te capturasse e você fosse um franco-atirador americano ou qualquer soldado americano, você era um homem morto. Nós vimos uma equipe perto da zona desmilitarizada que foi castrada. Então, aquilo foi a coisa mais cruel e perversa que eu já vi. Expostos a essas ameaças, os franco-atiradores aprenderam a usar o ambiente natural para se manter escondidos. É hora de revelar uma das características mais importantes dos franco-atiradores:
a camuflagem. Camuflagem é tão básico quanto atirar. Você seria um otário se não usasse. Tanto os homens das cavernas quanto os caçadores modernos usam o ambiente natural para se aproximar de suas presas. Funciona. Mas por quê? Em 1892, Abbott Anderson Thayer, um pintor norte-americano famoso, publicou a primeira dissecação da camuflagem natural. Ele descobriu que animais são sombreados, mais escuros nas costas e mais claros na parte de baixo. Uma presa bem camuflada poderia parecer plana e sem substância. A tese de Thayer se desenvolveu no campo de batalha. Na Primeira e Segunda Guerras Mundiais, os franco-atiradores começaram a usar camuflagem sombreada, graduações escuras e claras, que os ajudavam a se misturar com o meio ambiente. A tática de um franco-atirador é permanecer escondido. E havia diversas maneiras para isso. Os oficiais ingleses observaram os guardas de caça escoceses e tiveram uma ideia chamada traje ghillie, que era um uniforme feito de um tecido bem grosseiro. Isso acabou dando origem à camuflagem do franco-atirador. A camuflagem é o mecanismo de defesa primário do franco-atirador. Mas não é infalível. Se for identificado, é morte certa. A estratégia mais segura do atirador é manter uma grande distância entre o alvo e si mesmo. Para isso ser possível, é preciso uma grande arma, com disparos muito velozes, como o rifle calibre 50. Se você tem apenas um tiro, porque é um franco-atirador e esse tiro precisa matar, seja lá quem for o seu alvo, que pode estar de colete ou dentro de um veículo, tanto faz. Você precisa de uma bala muito grande e eficiente. E a bala do rifle calibre 50 é grande o suficiente, pesada o suficiente e pontuda o suficiente para atravessar a maioria das coisas que podem estar entre o atirador e o seu alvo. A origem do rifle calibre 50 começa na Segunda Guerra Mundial, quando os ingleses apresentaram sua artilharia antiaérea. Um monstro calibre 55 que podia perfurar um tanque. Como não penetrava tanto na blindagem, o que eles faziam era atirar contra as rodas. Quebrando as rodas, matavam o tanque, matavam sua mobilidade, em vez de matar a tripulação. Você não ia querer atirar, o coice era terrível. Foi então que os franco-atiradores viram algo especial no calibre 50. No começo da década de 1980, empresas americanas e inglesas fabricaram os primeiros rifles de precisão calibre 50. Isso deu origem ao desenvolvimento de armas extremamente sofisticadas, como a Barrett AS-50. Atirando uma bala 5 vezes mais pesada que uma calibre 308 comum, a 850 metros por segundo, ela pode derrubar homens, veículos e helicópteros. O rifle calibre 50 também detém o recorde do tiro certeiro em maior distância, 2.650 jardas ou mais de 2.400 metros. Apenas aumenta o nível de terror que o franco-atirador costuma causar quando se aumenta a velocidade e o poder de fogo na equação. Esta arma mantém o atirador a salvo, permitindo uma grande distância em relação ao inimigo e aumenta sua capacidade letal de combate com sua enorme velocidade. A calibre 50 realmente é a mãe de todas as armas de fogo. Se acertar qualquer parte de um ser humano, se acertar um braço, vai arrancar o braço. Os franco-atiradores de hoje carregam um rifle que é a soma de todas as partes. Agrupadas, os ramos da árvore genealógica refletem sua genética única. Rifles de caça geraram caçadores, homens poderosos. Mecanismos deram origem a armas confiáveis. O casamento de balas e lunetas resultou em precisão. Franco-atiradores e suas camuflagens geraram assassinos silenciosos e invisíveis. E uma nova geração de armas de calibre grosso evoluiu até a arma mais letal do planeta, o rifle AS-50. Em termos de armas de fogo, ele é o topo da cadeia. Versão brasileira Vox Mundi.